A paz do Senhor, povo de Deus. Eu venho trazer mais um vídeo abençoado, rico em uma nossa história, a história cristã, o povo, os nossos antepassados, aqueles que iniciaram o cristianismo, aqueles que levaram o cristianismo a ser expandido em vários locais, onde foram capazes de dar suas próprias vidas para que o cristianismo pudesse hoje existir da maneira que existe, diante de muitos e de todos. Hoje, de uma maneira mais simples, de uma maneira de mais aberta às pessoas, temos mais oportunidade de lermos a Bíblia, de levarmos a palavras. As perseguições ainda não acabaram, ainda existem perseguições contra o povo cristão. Mas nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa da Jerusalém celestial. Mas vamos falar um pouco desse vídeo de hoje que se trata das perseguições aos cristãos e os seus mistérios. É o nosso segundo vídeo de teologia cristã, a história. Vamos hoje falar do imperador Nero, que foi na sua época aonde surgiram as primeiras perseguições aos cristãos. Na antiga Roma, por volta do ano aproximadamente 65, 66, por aí, porque os seus primeiros 5 anos foi um reinado brando, mas após os 5 anos, Nero foi totalmente levado pela cobiça, pelo poder, e ali ele começou a praticar as suas piores maldades, seus piores horrores, vamos dizer assim. Bem, mas quem foi Nero? Nero foi um imperador romano do ano de 54 a 68 da era cristã depois de Cristo. Até hoje é uma das figuras históricas mais polêmicas de todos os tempos. Seu nome completo era Nero Cláudio Augusto Germânico. Nasceu na cidade de Anzio, na atual Itália, no dia 15 de dezembro de 37. Suas decisões políticas, militares e econômicas eram fortemente influenciadas por algumas figuras mais próximas. Um dos exemplos dados dos seus horrores foi ele ter matado a sua própria mãe, Agripina, os seus tutores, os seus senadores e a sua amada esposa. Um dos seus caprichos diabólicos foi mandar incendiar a cidade de Roma. Esse incêndio durou 6 dias e 6 noites, e 10 dos 14 bairros foi queimado. Milhares de pessoas morreram em chamas ali, sufocados por fumaças, presos em escombros caídos, porque tinham sido queimados, mortos de várias maneiras. Os adversários do imperador logo espalharam o boato de que ele fora o autor do incêndio e começaram a instigar o povo contra ele. Então, o seu governo teve a ideia de usar os cristãos de Roma como bodes expiatórios e satisfazer a massa com execuções. Ou seja, Nero decidiu culpar os cristãos e ali começou o espetáculo
do horror. Nero sucumbiu aos adversários políticos e em 68 se suicidou. Estabeleceu-se a crença popular de que Nero não morrera e que voltaria, o que permitiu que pretensiosos Néros surgissem ocasionalmente entre as fronteiras do império. Mas nada que pudesse ser o verdadeiro Nério. A partir do incêndio, a opinião pública tomou conhecimento da diferença entre judeus e cristãos. Fator que seria importante na perseguição por Domiciano, que levou a sério a divindade da ideia do imperador e se autodenominou, se intitulou Deus e construiu um templo para os imperadores e todos tinham que cultuá-lo. Aqueles que aceitassem cultuar outro Deus, a não ser eles, era punido cruelmente. O ódio era enorme dos cristãos, pois tudo de ruim que acontecia era culpa deles. A miséria, dor, fome, enfermidade, tudo que pudesse surgir ali de ruim. O primeiro que era acusado eram os cristãos, porque pelo fato deles estarem adorando um outro Deus, os deuses deles se revoltavam e havia aquela punição. Então, tudo era culpa dos cristãos. Logo havia uma recompensa para quem testemunhasse contra os cristãos. E muitas pessoas se levantaram para receber essa recompensa e levantavam falsas calúnias contra os cristãos, tornando-os mais perseguidos ainda, de maneira que não havia sossego, não havia paz. A morte, o horror reinava ali no meio daqueles cristãos. Mas quem foi Domiciano? Foi um terrível imperador romano que reinou entre 81 a 96 e começou ali a segunda perseguição aos cristãos. Ele se considerava Deus, Senhor e Deus, e dizia que Deus exigia adoração, ou seja, ele tinha que ser adorado. Foi o imperador que iniciou essa segunda perseguição aos judeus. Mas o poder de Deus era visível, pois cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo, principalmente os pobres e escravos, pois eles se voltavam para a igreja por acreditarem na esperança de uma vida eterna, o paraíso. Seu reinado, onde duraria 15 anos, seria o mais longo desde Tibério. Um tirano cruel e paranoico, localizando entre os imperadores mais odiados, ao comparar a sua vileza com as de Calígula ou de Nero. Sua morte marcou o final da dinastia Flaviana, reinando. Agora vamos falar só um pouquinho sobre o reinado de Décio e Valeriano. Aqui os cristãos já não eram mais vistos como incômodos, mas agora eles eram encarados como uma ameaça real e que precisava ser exterminado imediatamente. Agora era a primeira perseguição de nível oficial do império a ser iniciada. Aqui, os líderes religiosos eram pegos, muitos eram presos e ali eles passavam pelas piores torturas até a morte. Todos tinham que se apresentar ao imperador e aceitar os deuses,
Os que aceitavam recebiam um certificado, mas aqueles que negavam eram sujeitos às piores mortes. Logo, os cristãos tiveram que fugir e irem morar em locais como grutas, montanhas, cavernas, passando as piores necessidades, sem alimentos, largando seus parentes, familiares, muitas vezes até seus filhos, para viverem uma fé profunda e verdadeira do cristianismo. E assim ainda veio vários outros que governaram o Império Romano e que massacraram os cristãos, destruíram muitos cristãos. Seja abençoado, não deixe de se inscrever nesse canal. Envie o vídeo para as pessoas que você conhece, para que elas possam conhecer a verdade. Para que elas possam entender que o cristianismo é vindo do próprio Deus, o Filho de Deus, precisou morrer, ser crucificado. E após a sua morte ainda houve várias perseguições, mas mesmo assim o cristianismo hoje ainda existe, porque é um propósito de Deus para a salvação, para a vida eterna. E hoje você não precisa mais ser torturado, você não precisa mais ser queimado. Você tem que levar somente a palavra do Senhor. Você tem que somente orar, jejuar, buscar, ler e fazer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado no nome de Jesus, a paz do Senhor. Shalom, povo de Deus.